Ele está à frente do Festival de Cinema de Futebol, o Cinefute, que é um projeto chancelado pelo Ministério do Esporte para a promoção do Brasil durante a Copa do Mundo. Eu converso hoje com esse tricolor de coração, Antônio Leal. Antônio, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho de cinema e futebol, É, isso aí. que é uma química que muito nos interessa. Vem cá, como é que nasceu o Cinefute? Na verdade, ele nasceu em 2010, naquele ano se realizava a Copa do Mundo da África do Sul. E o país do futebol até então não tinha um festival de cinema dedicado a essa temática de grande interesse nacional que é o futebol. Então a gente percebeu essa lacuna, somos muito apaixonados por futebol, muito apaixonados por cinema e muito apaixonados por festivais. Juntamos tudo isso, né, lançamos o Cinefute em 2010, numa dúvida imensa se nós conseguiríamos ter todo ano novos filmes para exibir no festival, e surpreendentemente isso tem acontecido. Estamos aí chegando ao nosso primeiro período de 4 anos cumprido. Vamos agora realizar a 5ª edição no ano da Copa do Mundo no Brasil. E como é que essas mostras são organizadas? Assim, quem pode participar? Qualquer filme, nós somos um festival internacional, qualquer filme que tenha a temática futebol em algum momento sendo tratada dentro da sua história. Nós não exibimos apenas filmes biográficos, Sim. filmes clubísticos, não, nós exibimos histórias humanas envolvidas com o futebol. Sim. E isso tem feito do festival, na nossa opinião, assim, um modelo de diversidade muito grande, porque nós temos um público que varia desde crianças, jovens, um público feminino muito presente no Cinefute, porque é exatamente isso, a gente procura retratar e estruturar a nossa programação toda voltada para uma diversidade do futebol. E aí a gente consegue atrair um bom público. Recebemos filmes através de inscrições, né? E também através de convites que fazemos percorrendo o mundo inteiro em busca de novas histórias do futebol. E aí podem ser curtas, longas, documentários, ficção, tudo isso. Tudo isso está envolvido, está incluído no nosso pacote, digamos assim, né? E podem entrar em campo conosco sem nenhum problema. Temos uma mostra especial competitiva de curta-metragem, uma outra mostra competitiva de longa-metragem. Quem escolhe os melhores filmes, tanto da mostra de curta quanto da de longa, é o público. Não temos júri técnico, é o nosso espectador, torcedor, entre aspas, que toda sessão vai lá, avalia os filmes e nós fazemos uma entrega muito interessante na noite de encerramento. Nosso prêmio é um troféu nos melhores moldes dos grandes eventos futebolísticos internacionais e brasileiros. E o Cinefute está sempre lá presente com esse ambiente de futebol dentro da sala de cinema. E com a aproximação da Copa, você acredita que houve um aumento na produção de filmes desse gênero, especialmente aqui no Brasil? É possível afirmar que sim. Nós monitoramos e acompanhamos isso desde esse ano de 2010, quando o Cinefute foi criado. E a gente percebe que a cada ano mais filmes brasileiros têm sido lançados, né, tanto de curta quanto de longa. O formato de curta-metragem ele se renova com muito mais facilidade, com muito mais vigor. Mas para 2014 temos filmes de longa-metragem sendo lançados, filmes novos, brasileiros, e tenho toda certeza de que isso foi impulsionado, estimulado exatamente por esse momento especial que o Brasil vive em 2014. E você acha que a presença dos festivais também ajuda a fomentar esse tipo de iniciativa, assim, de pessoas querendo fazer filmes também, porque sabendo que tem um espaço de exibição acessível? Assim? Este é um dos papéis dos festivais, né? Quer dizer, os festivais temáticos, eles têm esse fator que impulsiona as pessoas, estimula os produtores, realizadores a apresentarem e realizarem seus projetos, porque, de certa forma, encontraram uma janela especial para exibirem seus filmes. E é assim com os festivais de filmes ambientais, né, de diversidade sexual, de cinema infantil. E o Cinefute é o primeiro e único festival de cinema do Brasil e da América Latina que promove e exibe filmes sobre futebol. Sim. Então, o que acontece é que nós, ao longo desses anos, temos nos tornado uma referência tanto no Brasil quanto no exterior. Temos belas parcerias construídas com festivais internacionais que também usam o futebol como temática. E com isso eu queria saber de você também, assim, como é que é isso no mundo, assim? Porque o Brasil é um país que tem uma relação muito forte com o futebol, né? Como é que é isso distribuído mundialmente? Quantos festivais existem? São muitos, são poucos? Como é essa troca com vocês? São poucos, mas são muito interessantes. Principalmente o que a gente considera assim o maior e mais importante festival de cinema de futebol do mundo, que é o Festival 11mm de Berlim, que é o nosso grande parceiro. Temos trocas interessantes que fazemos todos os anos. Nós convidamos os organizadores e curadores deste Festival de Cinema de Futebol alemão
para virem ao Brasil, fazerem contatos com os nossos realizadores. Por isso, graças a essa parceria, essa cooperação, temos sempre filmes brasileiros sendo exibidos em Berlim. Em 2014, o Brasil é o homenageado, é o país homenageado por conta também da Copa do Mundo, né, nesse festival. Então, essa parceria internacional nos traz muitas novidades, até porque a produção internacional de futebol ela é muito maior do que a produção brasileira. E são histórias muito, muito interessantes que vale super a pena mostrar aqui para o povo do Brasil. E mundialmente, qual que você acha que é a tendência de filmes sobre esse tema? São filmes mais de documentário, filmes mais de ficção? Qual é a vertente que você vê que está mais fortalecida? Nós podemos perceber que no terreno internacional, a ficção tem crescido muito. Eles estão utilizando já nos seus roteiros as histórias do futebol para contar outras histórias dentro do contexto futebolístico, assim podemos dizer. Já no Brasil, o que se destaca é o documentário. Há, nesse momento, algumas séries sendo produzidas, o que também é bom, que já vai trazendo para esse campo, né, um aspecto mais dramático, um aspecto mais de presença de ator nesse momento, mas o Brasil porque ainda é um filme difícil de filmar também, né? Bastante. Se você vai fazer uma ficção, você precisa de um ator que jogue, e o futebol tem essa coisa também da caixinha de surpresa que a gente brinca, né? Assim, na verdade, é um acontecimento espontâneo, assim, né? Às vezes, uma grande jogada, como é que você planeja isso? Como é que você ensaia uma grande jogada, né? Então, se você está fazendo um filme de ficção, realmente é difícil você conseguir driblar isso, né? É verdade. O nosso Cláudio Adão que o diga, ele está aí sendo preparador de atores para vários times de futebol. Ele é o grande procurado exatamente por esse aspecto que você levantou. Então, o Brasil ele vai, aos pouquinhos, abandonando um pouquinho esse veio, digamos assim, documental que caracteriza a nossa produção de futebol para passar um pouco por essas histórias de ficção, que é legal, porque aí a gente vai conseguindo fazer do futebol, do filme, não só um filme de futebol, mas um filme de uma história que utiliza essa magia, esse encantamento que é esse esporte, né, para contar as suas histórias humanas. Tem algum filme que você destacaria como um filme que você acha mais importante ou mais significativo dentro do cinema brasileiro? A gente tem feito assim algumas homenagens no Cinefute, né? E este ano de 2014 nós estamos homenageando o Isto é Pelé, que está comemorando 40 anos, um filme de 74, né? E é um filme assim que marcou muitas gerações com as histórias que foram contadas. Foi um dos primeiros filmes de futebol que se produziu no Brasil. E no ano passado já homenageamos o Garrincha Alegria do Povo, que comemorou 50 anos, né? Então eu acho que esses são filmes marcantes, né? Há outros filmes que a gente poderia aqui citar, mas eu acho que esses são bem emblemáticos, digamos assim, daquilo que o Brasil pode vir ainda a fazer sobre esse tema que é o futebol. Você acha que falta ainda um grande filme sobre futebol na terra do futebol? Eu acho assim que falta do ponto de vista da legitimidade de um grande público, de uma grande bilheteria, né? Mas as nossas histórias, eles são histórias muito interessantes e que têm grande interesse mundial. No Festival Alemão de Futebol e no Festival Italiano, que é o Festival de Milão, que também temos uma grande parceria, eles sempre nos procuram, são sempre interessados pelo que há de novo de histórias do futebol brasileiro, e por isso a gente sempre encaixa alguns filmes lá. Em 2013, em dezembro, 3 filmes brasileiros foram premiados nesse Festival de Esportes de Milão. Né? Então, assim, são histórias muito interessantes. Eram filmes documentários? Não. 2 documentários e uma ficção. Então, é muito importante que a gente vá produzindo, né? que a safra se renove. E isso tem acontecido. Né? E eu acho que o fato de, em 2015, né, nós não termos mais a Copa do Mundo, né, e isso não vai ser um fator que vá, digamos assim, fazer que haja uma reversão desse caminho. Eu acho que agora é um caminho que se abriu e que vai evoluir cada vez mais. Qual é a grande novidade desse ano? Vocês estão fazendo 5 anos, né? O festival faz 5 anos. Eu já vi que você trouxe uma camiseta. Está aqui no nosso Cada ano vocês fazem um número de camiseta, é isso? Exatamente. A cada ano a gente vai renovando o nosso uniforme, né? Começamos em 2010 com o número 1. Homenageamos o Félix, goleiro da seleção brasileira, com o nosso camisa 1. Tricampeão do mundo. E em 2014 estamos homenageando o Júnior, que foi um camisa 5 muito marcante, né, no futebol brasileiro. O Falcão, também um camisa 5 que foi muito celebrado, digamos assim, na seleção brasileira.
Agora, as grandes homenagens marcantes para esse ano é o centenário da seleção brasileira. O primeiro jogo é realizado em 1914, né, no campo do Fluminense. De lá para cá, toda uma história que completa 100 anos agora em 2014. E os 60 anos da camisa Canarinho, né, criada pelo nosso gaúcho Aldir Schiller, né, um artista plástico, um designer, podemos assim dizer, que, convocado por um concurso realizado pelo jornal Correio da Manhã, desenhou esse uniforme que virou um patrimônio não só brasileiro, como mundial, né? Você com a camisa amarelinha na Finlândia, na Nova Zelândia, onde quer que esteja, todo mundo vai reconhecer você ou como brasileiro ou por alguém que gosta do Brasil. Sim. E esse patrimônio está comemorando 60 anos em 2014. E tem uma outra novidade do festival esse ano, que é esse caráter itinerante, né? Vocês vão, durante a Copa, depois da mostra aqui no Rio e em São Paulo, vocês vão se apresentar, enfim, levar o festival para outras cidades, é isso? É isso, a gente está com isso, né? Transformando o festival numa, digamos assim, atração cultural dentro desse ambiente que está sendo criado da Copa do Mundo, né? Há um esforço do Ministério da Cultura, de outros órgãos, né, ligados à cultura brasileira, para que haja uma oferta diversificada, né, uma agenda cultural interessante, né, durante a Copa do Mundo, onde teremos aqui vários turistas, não só brasileiros circulando por cidades, né, que é o turista doméstico, mas também os turistas internacionais, né, os nossos visitantes que vêm em busca das suas atrações, não só nos jogos, como fora dos estádios. Então nós vamos percorrer, temos uma programação que está percorrendo as 12 cidades sedes da Copa do Mundo, né, numa experiência que para nós vai ser super interessante, porque ela vai aprimorar e ampliar o que já fizemos em 2013, quando percorremos as 6 cidades sedes da Copa das Confederações, atraindo um público superior a 10 mil pessoas por onde passamos. Olha, bastante então é muito legal a gente poder contribuir, digamos assim, para o enriquecimento da pauta cultural dessas cidades que estarão recebendo esse público todo. E você sente uma diferença de público no Rio de Janeiro para as outras cidades do Brasil? A gente é mais ligado ao futebol ou não necessariamente? Isso é muito interessante. Nós temos assim públicos apaixonados por futebol em várias cidades, em vários estados brasileiros. Isso é fato, né? Por exemplo, o público pernambucano, ele é totalmente ligado a isso, né? Nós temos só em Recife 3 grandes clubes, né? Sendo que um deles, o Santa Cruz, comemora 100 anos em 2014, será homenageado também pelo Cinefute, né? E é o 3º clube do mundo com maior média de público. Então, só isso já dá assim, uma noção do que é a paixão desse estado pelo futebol. E há outros também que a gente vai percebendo. Agora, independente de gostar de futebol, bola rolando nas 4 linhas, né? O que nós percebemos também é que há sim um grande interesse das pessoas em assistirem filmes de futebol na tela grande. Acho que essa que é a grande, digamos assim, o que a gente leva de interessante, é a possibilidade de você sair um pouco, né, da nossa cultura futebolística, que é a chamada telinha, né, e poder assistir um filme de futebol na tela grande, numa sala escura, convivendo com outras pessoas, ou seja, é uma experiência magnífica e que a gente percebe assim, uma emoção muito grande das pessoas que frequentam o festival. Como foi a sua ideia, primeiro? Falar, quero fazer um festival sobre Eu acho futebol. que todo festival ele surge através de uma coisa que é chamada paixão. Né? É a paixão por aquilo que você vai realizar. Né? E a paixão pelo futebol me acompanha de muito tempo, a minha paixão por festivais me acompanha de muito tempo. Né? E aí foi simplesmente... Você era um frequentador de festivais? Bastante. Bastante. Tem uma vasta e linda coleção de crachás de festivais de cinema, sendo que o meu primeiro é o que eu deixo com mais destaque na minha galeria lá, que é um crachá de um festival do Rio, chamado Rio Cine na época, né? De 1984. Ou seja, esse crachá está completando 30 anos este ano. Então, assim, juntar essas duas, digamos assim, vocações foi bacana. E aí é tentar encontrar isso, quer dizer, como nós vivemos uma cultura do futebol muito forte, né, desde pequenos, então é tentar transpor para o cinema essa pulsação que o futebol tem. Então nós procuramos ser assim, extremamente criativos nas nossas
manifestações culturais dentro da sala. Então a gente, por exemplo, faz mosaico, a gente faz ola, a gente leva bandeiras. Ou seja, temos que animado. assim, as nossas sessões são muito animadas. Ah, bacana. Né? E animadas por essa linha criativa que a gente pensa muito sempre como fazer. Vocês ficam um ano inteiro organizando? Qual é o tempo hábil que você precisa para organizar um festival que acontece uma vez por ano? São 2 meses para desproduzir, né? E aí já inicia uma nova edição. Então nós estamos falando assim, de 10 meses de um trabalho contínuo, né, que é interrompido por essa desprodução de 2 meses e que nós vamos sempre em busca de filmes. Até porque esse circuito internacional tem convocado o Cinefute para montar curadorias, para sugerir filmes e nos convidam para acompanhar as sessões que lá acontecem. E isso é muito importante porque nós conseguimos, com isso, estar sempre atualizados sobre novos filmes que estão sendo levados às telas de produções novas, né? Então, nós selecionamos esse ano filmes búlgaros, né, alemães, italianos, americanos, né, que cada vez mais se apaixonam pelo soccer. Né? Então, tudo isso vai gerando um intercâmbio muito interessante e que é divertidíssimo, é uma alegria, assim eu posso dizer, fazer esse festival todos os anos. É muito interessante. Que bacana. Tem algum filme que você destacaria esse ano, assim, que você acha que vai ser o grande chamariz? O que eu estou destacando para esse ano é que nós recebemos filmes novos em uma quantidade nunca antes recebida. Então, nós estamos assim, construindo essa programação, né, buscando colocar nessas cidades todas que nós vamos passar esses filmes que estão chegando, porque todos não vão caber numa sessão única. Ah, entendi. Né? Vocês vão Agora, eu posso dizer para você que temos um filme uruguaio chamado Maracanã, né? Que o título em espanhol é o Maracanaço, né? E que é um filme que vai, sem dúvida, assim, emocionar muita gente, porque é uma produção uruguaia, mas que não trata a conquista de 50 de uma maneira assim soberba, ganhamos do Brasil, não. É uma coisa muito humana. Nós temos um único jogador ainda vivo desta final, que é o Didia, presente nesse filme, com depoimentos bastante interessantes. E 2 filmes franceses que eu acho que vai também encantar muita gente. Um deles trata dos 4 clubes cariocas. Então acho que a gente vai ter aí uma programação bastante intensa do Cinefute. Ah, que bom. Muito obrigada, Antônio. Muito boa sorte lá no seu festival. Obrigado a você. Queria deixar para você aqui a nossa flâmula do Cinefute 2014. Por onde a gente passa, legal. A gente sempre Barato. faz essa entrega para que fique presente aí no seu dia a dia. Obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, você que está aí, se quiser assistir a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.